Fala, seguidores do canal Jairo Acabamento, seja muito bem-vindo mesmo ao primeiro curso aqui no canal, que é totalmente inédito, sobre textura marmorizada. O qual você está vendo aqui é uma textura rolada, compactada com a massa acrílica, o qual eu desenvolvi uma técnica de marmorização, o qual você está vendo. Essa obra já está finalizada, já está com efeito marmorizado, mas antes desse efeito eu fiz então essa textura rolada compactada com a massa acrílica, o qual vocês vão aprender exatamente de início dessa primeira videoaula e nas suas sequências aí, ok? Se você não sabe das normas do canal em relação a cursos, eu estipulei a margem de 1000 likes por videoaula. Então, se esse vídeo bater 1000 likes, 1000 curtidas, 1000 gostei, você vai ter a conferência então da segunda aula sobre esse tema aqui, ok? Para mim ter a certeza que vocês estão gostando, estão interagindo e vão me apoiar também nesta causa, ok? Então, eu vou estar apresentando para vocês as ferramentas qual você vai utilizar para conseguir fazer essa textura rolada compactada de primeira mão, ok? Vamos que vamos então lá, meus queridos. Vamos então para as ferramentas o qual você vai precisar para estar fazendo essa técnica, ok? É uma textura rolada compactada. Vamos distribuir um pouco das ferramentas aqui. De momento, então, como se é textura rolada, a gente precisa normalmente de um rolo, correto? O rolo cabelo de anjo, tá? Rolo cabelo de anjo. Temos aqui duas medidas, esse aqui para fazer recorte e esse para fazer uma distribuição, para termos uma produção maior, ok? Vamos falar sobre os rolos. Ai, meu Deus. Aqui, está aqui, achei. Pensei que tinha esquecido ele. Tem modelos de rolos diferentes, tá? Então, assim, quando a gente compra um rolo, ele já vem como de fábrica um encaixe, uma pequena saliência aqui na base dele. Vou aproximar um pouco da câmera para vocês verem, ó. Essa saliência, esse dentinho que vem no rolo, ele é justamente para que o rolo não passe para lá. Olhem só, temos dois modelos de rolo aqui, eu não sei quais são as marcas. E este aqui, ó, observe esse azul e esse vermelho. Esse tem esse pequeno dentinho. É a primeira dica para estar passando para vocês. Cortem todo esse dentinho, ele não pode ter o dentinho, tem que estar liso aqui, ó, na base final. Não pode ter esse pequeno degrau, porque isso vai marcar na hora da compactação da textura. Então o que eu fiz? Eu peguei uma lixa com orbital, se vocês não tiverem, pega uma lima e lixem esse dentinho aqui, ó, do rolo, tá? E dê preferência a rolo assim, ó, que tenha mais resistência, mais pega do que um rolo mais básico, entendeu? Já que essa textura, a massa acrílica, qual vai ser distribuída, a massa acrílica, tá? Vai ser distribuída com esse rolo cabelo de anjo, ela acaba sendo pesada, né? Você coloca um rolinho cabelo de anjo, mais a massa acrílica aqui, então ela fica pesada. Então é interessante que vocês usem um rolo mais firme, de maior resistência para isso. E é claro, então, fazendo por onde lixar aqui para não marcar. Se você não marcar, quando você está utilizando na compactação, qual foi mencionado, ó, esse é um cano de PVC, número de numeração, né, de 40, é aquele cano de esgoto. Sabe aquele cano que vai na pia do banheiro? Exatamente, pia de banheiro e pia de cozinha, é exatamente esse mesmo cano. Vocês cortem um pedaço do cano, do mesmo tamanho do rolo, e faça um lixamento nas bordas, para deixar ele com acabamento em 45 graus nas bordas, lixado, para que ele não marque a textura na hora que você for compactar. Essa é a primeira dica. Pode pegar uma lixinha aí 400 e fazer um pequeno lixamento também, para deixar ele bem lisinho, ok? Esse é o que vamos utilizar então para compactação. Você introduzindo, ó, nesse rolo aqui, ó, esse rolo tem um degrauzinho, vamos ver se a câmera consegue pegar aí, ó. Imagine só, peguei esse rolo, transpassei, ó o degrauzinho aparecendo, ó. Tem esse degrauzinho. Quando você for compactar a textura, esse degrauzinho começa a riscar toda essa textura e danificar ela, esse degrau, tá vendo? Então você precisa lixar esse degrauzinho e deixar essa base final do rolo uniforme, ó. Agora aqui eu vou introduzir neste, ó. Pronto, ele passa direto, tá vendo? Se ele passou direto aqui e passou direto aqui, ele vai deixar totalmente uma área para compactação uniforme e não vai riscar. Essa é a primeira super dica para vocês, tá?
utilizar um rolinho e tirar essa base, esse degrauzinho na final. E sempre lixar aqui também, dar uma quebradinha de lixo. Esse, então, foi a super dica aí para compactação, ok? Vamos ter que utilizar, então, rolinho, né, de cabelo de anjo, com uma base firme, tá? E vamos, então, mergulhar na textura de massa acrílica e fazer a distribuição, qual você vai conferir na sequência aí das videoaulas, tá? Esse aqui já foi mencionado, que é para a parte de recortes laterais, né? Ok? E quando vocês forem iniciando, é claro que vocês vão fazer uma preparação da superfície, né? Vai isolar, colocar uma lona no chão, uma lona, né? Pegar a fita crepe, passar a fita crepe nos cantos, né? Tá aqui, ó, fita crepe. Passar uma fita, né? Em todo o contorno da superfície, da parede, para você isolar a área, para depois ter início. E que superfície você precisa ter? Uma superfície uniforme. Não pega aquela superfície que tem uns buraquinhos na parede, que tem algum levante, ondulação. Se tiver uma parede assim, vocês precisam uniformizar ela. É muito conveniente que vocês tenham uma parede totalmente uniforme para estar fazendo a distribuição dessa textura, senão vai ficar disforme, né? E o rolinho não vai acompanhar a deformidade da superfície, os rolos quais foi mencionado aí, ok? Então, para uniformizar, eu utilizo aí uma desempenadeira de 40 centímetros, tá? Pego com a própria massa acrílica e faço um ajuste, né? Uma reparação para deixar a superfície bem retinha, bem bacana, para depois darmos então o início dessa distribuição da textura. Utilizando então uma desempenadeira aí de 40 centímetros, já é o suficiente então com a massa acrílica, ok? A massa acrílica, peguem uma massa acrílica de 18 litros, vocês vão pegar, abrir a lata e pegar, né? Vocês vão estar utilizando aí uma extensão. Pode ser até uma furadeira com uma haste de misturador. Vocês vão mergulhar nesta lata de 18 litros e vão bater bastante, pelo menos uns 5 minutos. Batendo com a haste para deixar a massa acrílica bem homogênea, para então estar tendo uma facilidade a mais para a distribuição da mesma, ok? Então furadeira é muito indicada para vocês dar um bom pega, uma misturada aí na massa acrílica antes de distribuir. Depois de distribuído então toda a textura, a gente vai aguardar um período de secagem, da textura, que esse período de secagem pode ser, tem um certo tipo de tempo específico, mas isso vai depender de vários fatores, da ação do tempo, enfim, qual vamos mencionar aí na sequência dos vídeos. Ok? Depois de ter toda essa distribuição da textura, a gente vai fazer a compactação, né? Claro, aqui como foi mencionado, né? Com o rolinho aqui, né? Que tem o degrauzinho uniformizado, né? Com a base final. E a gente vai pegar uma caçambinha e vamos colocar aí mais ou menos uns 300 ml de água rasa aqui dentro, tá? E vamos fazer então a compactação, o qual que vai estar livre de fazer a marcação de riscos, tá? Não vai ter marcação de riscos porque você tirou o degrauzinho. Então mais ou menos uns 300 ml numa caçambinha de água rasa, aguardando esse período de pré-secagem, vamos compactar a textura, beleza? Depois de compactar a textura, utilizando uma água rasa, né? Uma água rasa. Vamos fazer então o que? A distribuição depois de uma tinta específica. Aqui eu utilizei branco e aqui eu utilizei camurça. Eu fiz então um desenho com um pincel, né? Peguei um pincel, esse pincel é muito bacana. Se vocês conseguirem um pincel de 45 graus, com corte em 45 graus, melhor ainda. Para quê? Para vocês façam um desenho com uma precisão bem bacana, tipo assim aqui no branco. Fez a parte branca e depois você faz o contorno em camurça e pintura toda a área em camurça. Pincel, tá? 45 graus, melhor ainda. Pega aí o rolo, nossa base aqui, né? Com rolo. O extensor que é muito bacana também, que ele estica, né? Ele dá essa opção de esticar e ter um grande alcance para estar distribuindo tanto a textura, tanto o latex, tá? E depois de todo pintado, a gente vai iniciar então a técnica então de marmorização. E nessa distribuição da textura vai ter emendas, exatamente. A gente não pode fazer, como eu mencionei, em relação de tempo, né, de secagem. Ele tem um determinado tempo, isso depende de como está a ação do tempo, né? Então a gente, como trabalha sozinho, a gente normalmente pega uma parede de 10 metros quadrados, a gente não vai fazer toda uma área só de uma vez só,
porque enquanto a gente começa a fazer a compactação aqui, lá no final ela já seca. Então isso pode dar alteração na uniformização da textura. Então procuro fazer em faixas, mais ou menos aí de uns 2 metros, mais ou menos. E para isso a gente deixa, pode até deixar de um dia para o outro, para a gente estar dando continuidade. Vocês vão ver aí na parte 2 desse vídeo. E de um dia para o outro, aí no final, no mesmo dia, você quiser fazer essa emenda, que é um pouquinho mais complicado na textura, essa questão de emenda. A gente utiliza uma orbital, tá? Uma orbital com uma lixa ferro número 100 para estar dando o acabamento na emenda, o qual você vai conferir. Pode pegar uma base manual também, qual vocês podem estar utilizando aí para fazer esses ajustezinhos aí quando for fazer a emenda da textura, ok? Então os materiais são esses aí, são básicos, você carrega no carro, tá? O rendimento de uma lata de 18 litros de massa acrílica, ela pode render aproximadamente aí até uns 15 metros quadrados, mais ou menos, tá? Então quando vocês pegarem uma superfície, limpem bem ela, retire todas as deformidades, se tiver alguma coisa com sujeira, com óleo, com gordura, coloca ali água sanitária, se tiver alguma coisa com bolor, mofo, limpe tudo, isole tudo isso e faça a distribuição de uma massa acrílica para deixar a paredinha bem bacana, bem uniforme, para a gente então estar recebendo essa textura rolada, compactada, que é a massa acrílica aí, ok? Mas assim, né, existem mais ferramentas, existe mais alguns produtos que não foi mostrado nesse vídeo, porque eu vou estar dando uma esperada, né? Porque esses são as ferramentas e produtos básicos para a gente estar fazendo a distribuição da textura. Mas é claro, quando entrar nessa parte artística, né, de fazer os desenhos, fazer os efeitos, você vai estar utilizando outros tipos de materiais. Então vamos deixar essa parte de bônus, que será passada do curso, mais para frente, tá? Eu passo os materiais certinho, né, que vocês vão estar utilizando então para os efeitos, né? Esses efeitos marmorizados, como por exemplo gel de efeitos, resina acrílica, incolor, impermeabilizante, né? E outras coisinhas a mais. Mas em relação à parte bruta, vamos dizer assim, né? A distribuição da textura praticamente são estas ferramentas aí qual foi mencionado, ok? Enquanto isso, vamos percorrendo então a câmera na extensão desse projeto para que você tenha uma ideia então depois de pronto como fica, né? Essa textura, uma textura que chega até ser um pouco uma textura rústica e resinada, né? E com desenho de efeito mármore, para vocês terem uma ideia mais ou menos, né? Do resultado final. E assim, não é todas as pessoas que eu vou conseguir tá ajudando e vão conseguir estar fazendo esses efeitos e a textura, mas eu pretendo com os meus conhecimentos passar aí o conhecimento para uma grande quantidade de pessoas e conseguir ajudar muitas pessoas, né, até mesmo não profissionais, a realizar pelo menos a distribuição da textura. Se a pessoa não querer ou não conseguir fazer de momento o efeito marmorizado, o qual vou mencionar aqui e trazer para vocês várias técnicas, umas 4 técnicas básicas que vocês vão conseguir fazer o efeito. Eu acredito que vou conseguir ajudar muita pessoa mesmo, até não profissionais como eu mencionei aí. Mas caso a pessoa não esteja aí essa intenção, pode fazer normalmente a distribuição da textura, aplicar uma tinta na cor que o cliente queira e depois só resinar, tá? Não há necessidade então de querer fazer um efeito marmorizado como desenho, tá? Então isso pode estar deixando essa opção para depois. Enquanto isso a pessoa pode ir treinando, praticando na casa dela com uma placa, né? Qual vocês vão ver aí também no curso, qual eu vou estar apresentando uma placa para vocês e criando vários efeitos aí como bônus desse projeto aí, ok? Então, e vou deixando então aqui também meu muito obrigado, meu grande abraço ao meu querido Miro, né, do canal Miro Star Super Mão na Obra, que é o padrinho dos meus cursos, e os meus parceiros de canal, né? O Esdras, né, do canal Macetes da Construção, que é meu parceiro aqui de canal, juntamente com Wesley Pereira, do canal O Pulo do Gato. Meu querido Josias Rodrigues, do canal JR Construção. O meu querido Felipe, do canal Engenharia Ativa. E por último, o nosso querido Chrisney, do canal RDK Pinturas. Um grande abraço a todos esses feras aí. Se vocês não conhecem o canal desses feras,
cliquem aí no link da descrição, que os caras são parceiraço aqui do canal Jairo Acabamentos, que tem muito conteúdo mesmo para ser apresentado e compartilhado com vocês também no segmento construção civil. E não se esqueça então de deixar o like aí, já vão. Quem não meteu o dedo no like, mete o dedo no like, inscreva-se no canal, compartilhe os vídeos para que nós conseguimos aí atingir logo essa meta de 1000 likes, para mim estar trazendo aí a continuação destas videoaulas aí para vocês. Até para mim ter uma certeza de que eu estou trazendo conteúdo bom, que está sendo do interesse teus, né? Se eu trazer um conteúdo aqui o qual não bate essa meta de likes, quer dizer que você não está interessado nesse curso e neste conteúdo, né? E nem interessado em ajudar o canal Jairo Acabamentos a crescer, ok? Então quando o canal cresce, a gente consegue trazer muito mais conteúdos melhores, com qualidades melhores de áudio, de imagem, enfim. Tudo se melhora quando a gente tem um conjunto, né? Uma junção de favores. Eu ajudo e vocês me ajudam, né? Então fica muito complexo, muito bacana mesmo, ok? Quando a gente forja esse laço, né? Entre criadores de conteúdo e inscritos, seguidores do canal, ok? Então vamos despedindo por aqui. Eu deixo aqui o meu muito obrigado, um grande abraço a vocês. Espero vocês então na próxima aula desta série, né? Desse projeto, né? De textura marmorizada, o qual a gente vai botar a mão na massa e distribuir então a textura acrílica, né? A massa acrílica, e já criar os efeitos e fazer uma emenda em si, ok? Um grande abraço, meus queridos. Até a próxima aula. Fui!